Shalom, shalom, amados. Vamos orar juntos? Quantas coisas que nós oramos, pedimos a Deus e ainda não aconteceram, e nós nos perguntamos e perguntamos para Deus: Papai, até quando? Eu vou resistir até que essas coisas aconteçam? E aí, amados, nós precisamos refletir. Refletir sobre o que tem sido, talvez, impedimento para que as coisas realmente aconteçam, para que as promessas sejam cumpridas. Com certeza não há uma só razão, e eu até acredito que a maior delas é que Deus nos conhece tão no profundo e só Ele sabe o porquê de repente, Ele não cumprir determinadas coisas que nós estamos pedindo. Ou ainda está em trânsito, em trâmite, né? Uma linguagem mais judicial. Está em trânsito. Ele sabe o tempo certo dessas coisas. E eu creio que Ele realmente sabe que enquanto nós estamos aguardando, Ele está trabalhando por nós, para nós. Mesmo porque o que nós estamos pedindo a Ele, Ele está certo que Ele vai conceder, mas não é o mais importante para as nossas vidas. O mais importante para as nossas vidas é buscar conhecê-lo e fazer a vontade dEle, obedecê-lo. Mas para nós ilustrarmos isso aqui, vamos ver lá em Provérbios 4, versículo 23, que diz o seguinte: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Aqui na Bíblia, né? O coração representa o centro das emoções, pensamentos, desejos, escolhas, mas nós também entendemos que não é o coração que pensa, que faz escolhas. É aqui, ó. Ele é ali uma bomba, né? Um centro. A gente vê pelo menos aqui na minha cidade, né? Tem os transformadores, onde recebe a carga pesada de energia e distribui. Então, o coração, né? Por ele vai o oxigênio e tudo mais. No entanto, quando o coração tá fraco, e aí a oxigenação fica ruim, aí o cérebro começa a falhar. É a fonte ali. Mas o que pensa tá aqui. Mas nós entendemos, né? Então, proteger a mente e a fé contra influências ruins, mentiras e sentimentos que a afastam de Deus. E, de fato, quando nós pedimos algo a Deus, nós termos, sabe, aquela certeza nele, através dele, com a ajuda dele, porque por nós mesmos, de fato, nós não conseguimos, da nossa real motivação, sabe? Porque a Bíblia fala que o coração humano é desesperadamente enganoso. E Deus conhece o que nos leva a pedir, fazer determinados pedidos a Ele, desejar determinadas coisas. E quantas coisas que Ele pode nos dar, nos conceder, que ao invés até de nos ajudar, vai nos destruir. E até que Ele vai dar depois, mas se Ele der naquele tempo que nós queremos, nós não saberemos lidar com aquilo ali. Nós nos atrapalharemos, sabe, amados? Aí vai entrar a nossa confiança, a nossa entrega. Porque nesse tempo de espera, do não cumprimento da promessa, Ele está nos lapidando diariamente. Ele está nos levando a um lugar que só Ele sabe. Que nós precisamos chegar, que nem nós sabemos, sabe? Então, amados, é muito importante. Do coração, da mente, vêm as fontes da vida. É daqui que procede todas as coisas. E uma coisa que eu tenho pensado, refletido muito, sabe? Eu já falei aqui que eu gosto muito dessa área, né? Porque eu conecto realmente essas questões da mente, do pensar, das escolhas, a Romanos 12:2, né? Que fala na transformação, na metanoia, que é essa transformação de mente. Mas transformar como assim? Baseado na palavra de Deus. De compreender a palavra. Sabe? A palavra revelada. A palavra, sabe? Porque tá aqui a palavra, mas às vezes eu confundo. Eu não tô conseguindo entender. Ó, por exemplo, o Salmo 119 aqui no versículo 33. Eu me apresso a obedecer aos teus mandamentos, porque assim tu me darás mais entendimento. 33. Ó Senhor Deus, ensina-me a entender as tuas leis e eu sempre a seguirei. Dá-me entendimento para que eu possa guardar a tua lei e cumpri-la de todo o coração. Guia-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois neles encontro felicidade.
Faze com que eu queira obedecer os teus ensinamentos, em vez de querer juntar riquezas. E aí ele vai. É maravilhoso. Salmo 119 é o maior que tem na Bíblia, né? Então, amados, a nossa mente é um campo. E às vezes a gente pode dizer que ele é um campo de batalha, onde tudo acontece. E é um órgão que precisa de cuidados. Eu era muito resistente ao uso de remédios, eu tinha preconceito, eu achava que a pessoa está dependendo de remédio para dormir, dependendo de remédio para ficar bem, para equilibrar. Ei, mas isso é importante. E quando nós não lançamos mão disso, nós podemos acarretar para as nossas vidas problemas maiores. Porque aí há um desequilíbrio, tá? E aí começa uma desarmonia, sabe? Até de hormônios, daquilo que rege os nossos corpos. E aquilo vem de uma maneira tão forte, quando vem uma tristeza, uma decepção, um susto, uma tragédia. A vida de quem está livre dessas coisas? De ninguém. E mesmo que não seja exatamente quando nós está à nossa volta, e aquilo é alimento para o nosso cérebro, e nós começamos a ficar descompensados. Mas como não é algo que a gente está vendo, a gente vê as consequências, e às vezes a gente nem entende, né? Eu tive vamos dizer, uma consequência emocional que o médico rodou comigo, não tem causa. Falei, doutor. Aí teve eu fazendo uns dos exames para detectar qual era a causa. Aí eu conversando, né? Ela falou para mim assim, uma das médicas, realmente é um estresse emocional. Falei, doutora, eu já me conheço. Eu tô aqui eliminando as causas. E aí? Ela me disse que tem que conviver com isso. Falei, Falei, nossa, essa frase é terrível. Ela conviver bem. Falei, E aí eu começo a declarar a palavra de Deus. A palavra de Deus é maravilhosa. Ela me disse que Jesus levou sobre ele as minhas dores, levou as minhas maldições. Eu posso estar livre. Aí eu tenho que entender que a oração profética. O que é oração profética? Gente, não é pensamento positivo. É um pensamento positivo, não é um pensamento negativo. Mas eu tendo consciência de que a palavra de Deus me diz isso. Ele me promete isso. E pela palavra o mundo foi feito. Nada do que existia veio a existir. E aí? Eu vou acreditar ou não vou acreditar? Olha, quando eu começo a falar coisas ruins, quando eu começo a murmurar, a murmuração é uma oração maldita. O que é maldita? Desgraçada, que traz desgraça, falta de graça. Eu estou perdendo a fé no meu Deus. Eu não estou acreditando no sacrifício da cruz. Então, olha os 12 espias quando foram ver a terra prometida. 10 deles, nós vimos gigantes, vamos nos engolir, vamos nos matar, vamos nos comer, vamos nos quebrar. Já era, não tem jeito. Deus já havia feito a promessa que daria aquilo para eles. Os outros 2 falaram o quê? Vamos avançar. O que aconteceu? Os 10 não entraram. Perderam. Aqueles 2 entraram. Então, quando nós falamos positivamente, mas nós não vamos falar positivamente no vazio, aleatoriamente, é acreditando na palavra. E a palavra está recheada de coisas para nos dizer. Sabe? Quando Ezequiel profetizou lá no Vale de Ossos Secos, o Senhor falou, profetiza! Fala para criar vida! Fala para... Sabe? Eu já passei por essas experiências, com algumas coisas que eu tive. E eu lembro que eu fiquei 10 dias profetizando. E a médica falou assim, não, com 10 dias não tem jeito, você vai vir aqui. Eu falei, por favor, a senhora pode me examinar? Ela, nossa, tá curada. Então, sabe, é oração profética. É a declaração da palavra de Deus. E aí nós temos essas orações proféticas para serem feitas em várias áreas das nossas vidas. Eu gosto muito de dizer, em paz me deito, logo pego no sono, porque só o Senhor me faz descansar tranquilamente. Sabe? E aí, tudo que a mim me concerne virá a mim no tempo certo. Tudo que a mim Deus prometeu me virá no tempo certo. Se não me engano é Salmo 92. E a outro do dormir aí é Salmo 4 ou 5. Procura lá, ou dá um Google que você vai achar. Me desculpe, eu não te dar a referência, mas é que o nosso devocional é um tempinho curto, né? E hoje a gente tem tanta facilidade para achar essas coisas. Versículo 31 ainda, ó. Ó Senhor Deus, tenho seguido os teus ensinamentos, não me deixes passar pela vergonha do fracasso. É isso aí, Deus tem prazer nas nossas vidas. Ele nos ama de graça, Ele nos fez por amor, Ele nos mantém, sabe? Ele nos renova, Ele nos liberta, Ele provê as nossas necessidades por amor.
tudo que ele faz, ele é perfeito, ele é bom, sabe? E aí, é necessário que nós reflitamos muito, realmente, né? Porque Deus tem o melhor para nós. A vida nos machuca, as situações vêm, nós vivemos em família, e quando todos nós vivemos em família, e aí nós vemos alguém sofrer, nós sofremos juntos, mas nós temos uma arma, que é a oração, tá? Proteger a fé e a mente contra as influências ruins, mentiras, sentimentos que afastam de Deus. Sabe, nós vivemos tempos difíceis, em que a Bíblia fala que haveria um esfriamento devido a tanta maldade que haveria, sabe? Aquilo tem a capacidade de endurecer o nosso coração. Talvez até como um mecanismo de defesa para a gente não sofrer. Mas nós precisamos, sabe? A fonte da vida no nosso coração. E aí isso nos revela o quê? Que tudo começa dentro de nós. Permanecer de pé, permanecer em pé, não é fácil. Mas a palavra de Deus não mudou. Ela continua ali. Não houve uma mudança de nada. Então ele diz que no mundo teríamos aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo, porque nós venceríamos o mundo, tal como Jesus venceu. E ele seria o primeiro primogênito. E nós iríamos nos passos de Jesus, seguindo, amados. Então é isso. Nós podemos seguir. Nós podemos confiar naquele que deu tudo por nós, que não nos negou nada. Mas nos rendamos. Quando tivermos algum problema, sabe? Não faça como a pastora fez. Mas procurem tomar os medicamentos para não acarretar coisas piores. Para depois ter que fazer um mundo de exames. Eu me lembro de vezes que eu fui no médico e eu disse assim para a doutora, o negócio é o seguinte, eu tô passando por esse estresse aqui, ó, e tá coçando. Em determinado lugar meu corpo coçava. Já tinha usado um monte de remédio, de pomada. E é o estresse. Ela olhou para mim e riu. Falou, tá, eu vou te dar um remedinho. Ela me deu. Não precisou usar mais pomada nenhuma. Então, sabe, o corpo é o recipiente, ele é a última instância para onde que a coisa vai, a lixeira, vamos dizer assim, né? Vai para lá. Então, melhor ajeitar aqui, ó. Tem um hormônio desregulado, talvez por causa da menopausa, talvez por causa da falta de uma vitamina, por isso que é necessário fazer vários exames para ver se tem falta de alguma vitamina, aquela vitamina provoca a queda de algum hormônio. Nós somos uma máquina perfeita, linda, maravilhosa, e Deus deu esse conhecimento à medicina para nos ajudar, amados. Às vezes uma tristeza, às vezes um desconforto, às vezes até um pânico. Sabe, nem tudo é demônio. Você tem que ver sua fisiologia primeiro. Muitas vezes eles se aproveitam de tudo isso. Sem dúvida alguma, eles adoram depressão. Porque eles sabem que a pessoa está fragilizada, eles são covardes, são maldosos. Vieram para matar, roubar, destruir. Eles vão perder a oportunidade? Não. A pessoa está ali machucada, não é muito mais fácil atingir uma pessoa machucada do que uma pessoa que não está machucada, que pode correr? Então é lógica, é óbvio. Então vamos nos cuidar, vamos nos amar. Porque Deus tem cuidado de nós com muito amor, com muito carinho. Amém? Papai, em nome de Jesus, mais um dia, Deus, na tua presença. Crendo, confiando que o teu amor e tua misericórdia continuam nos seguindo, ó Deus. Dá-nos, ó Deus, um espírito quebrantado, uma mente desejosa, porque é o Senhor que coloca esse desejo em nós. Não vem de nós. Então eu oro por todos que estão aqui comigo, por todos que passarão por aqui, pedindo esse desejo de querer, sabe? Fazer a tua vontade e pedindo graça para realizá-la. Nos ajude a querer, Senhor, sermos semelhantes a Ti, porque assim o Senhor nos fez, mas o Senhor não nos obriga a nada. Só nos deu o livre-arbítrio e mantém isso que o Senhor nos deu. Mas nós precisamos, ó Deus, que o Senhor nos ajude. Nos ajude a querer te amar, querer te obedecer, querer conhecer e fazer a Tua vontade, Senhor. Modifica-nos. Nos ajuda a querer nos arrepender dos nossos pecados, a conhecer os nossos erros, ó Pai. Porque isso tudo é para nós, não é para o Senhor. O Senhor não precisa de nada nosso. Nada. O Senhor deseja que nós sejamos felizes. Mas há uma fórmula sua, divina. Primeiro, o arrependimento. A entrega para Jesus, o arrependimento. O desejo de te conhecer, te obedecer, Deus. E por incrível que pareça, né, papai? Nada é na nossa força. O Senhor nos dá tudo. Mas nos ajude a crer. O Senhor nos dá. E ainda que nós não queiramos, peçamos o querer a Ti, que o Senhor vai nos dar também. Amém? Em nome de Jesus. Compartilhe com muitos, curta, se inscreva no canal. Um beijo no seu coração. Até o próximo vídeo.